Muito bem, né? Estamos então chegando para mais um dos nossos encontros dos Yoga Sutras, né, de Patanjali. Nós estamos na quarta sessão e hoje o sutra em que nós vamos estar observando e analisando é o sutra de número 7. Né? Nós estamos perfazendo um caminho, né, que vem nos apresentar um conceito, né, muito profundo, vem nos apresentar uma conceitualização muito importante, né, referente à ordenança, né, aí dos mestres, né, e evidentemente também sobre orientações nos deixadas através deste tratado de yoga, né, perfazido, né, ou costurado por Patanjali. Então a gente vai estar trazendo para você aqui. Nós estamos fazendo essa leitura e fazendo também as exposições, né, dentro da exposição de Taimini, né, que traz para a gente, tem um autor do livro que traz para a gente essas exposições referente aos sutras. Nós estamos então nesta sinopse, né, que o sutra de número 1 da quarta sessão apresenta, que nós estamos então para entrar em uma outra seara de assunto, mas porém interconectado e interligado ainda com o assunto que nós estamos vendo, né? Então nós estamos para entrar nesse trecho, nós estamos para adentrar este conteúdo. Eu vou só fazer a leitura para nós podermos ter aqui, já de modo prévio, né, um entendimento do que quer ser abordado dentro de segmentos desses sutras, que segundo as exposições de Taimini vai do sutra de número 7 até o sutra de número 11. Então o que significa? Nós estamos entrando em uma linha de sutras que se autocomplementam para poder nos trazer uma observação em específico, um ponto específico, ou para elucidar um pouco mais as características do que a quarta sessão vem nos trazer de conhecimentos e vem nos trazer também de orientações. Eu gostaria de destacar que no encontro passado, no Sutra de número 6, nós falamos sobre que as mentes artificiais são nascidas livres de impressões, né? E hoje o Sutra de número 7 vai estar falando um pouco mais sobre essas impressões na visão do karma, né? Vai nos trazer uma ampla amplitude de observações do processamento do karma para que nós possamos meditar e entender como as mentes estão livres dessas impressões. Nós observamos dentro do Sutra de número 6, fizemos diversas colocações, analogias, comparações, mas agora dentro do Sutra de número 7 a gente vai dar um passo mais ao profundo, né, de tudo isso. Vamos trazer para vocês, né, um amplo e vamos dizer assim, gancho, né, para total entendimento de como este processo em si se configura, como ele se perfaz, como ele se executa dentro dessa jornada dos Yoga Sutras, tá? E claro que ele tem uma sequência, né? Ele vai do 7 até o 11 e até ali o 11º Sutra, então nós vamos ter todo o escopo do projeto, todo o entendimento dessa seção de sutras, mas que também servem eles, né, de como base servem eles os sutras anteriores que nós já tivemos observando. Destacando que nós estamos então, né, trabalhando dentro dessa temática de assuntos que fará elo, fará ligação, fará abordagem, né, com estas mentes artificiais, acelerar o karma, torrar as sementes e consequentemente, né, praticando Niskama Karma. Nós vamos hoje trazer uma pincelada mais profunda no que é o Niskama Karma. Nós vamos estar então, né, dando um mergulho mais rápido para poder se atingir Kaivalya. Destacando que Kaivalya é um processo, né, que se dá depois de esgotamento de todos os karmas, né? Nós não vamos conseguir chegar a esse processo sem que todo o karma tenha se esgotado, o desejo. E o desejo, mesmo que finalizado, ainda há no corpo causal, ainda há, né, no corpo, no karma shaya. Deixa eu pegar o nome aqui para não falar nomes errados, né? No Karma Shaya, né, ainda há no Karma Shaya impressões que foram deixadas, impressões que ainda têm de ser resgatadas. Então,
o processo das mentes artificiais torra-se todo este karma, resolve todas essas questões, para aí sim haver a destruição do corpo causal, que é o corpo, né, sede de todo o karma, para posteriormente poder fazer o avanço, né, para posteriormente poder então dar continuidade a todo o processo até que se atinge então a autoliberação e a fuga definitiva desse mundo de ilusões e conceitos, tá? Eu quero destacar então primeiramente a leitura, né? Quero fazer a leitura do trecho aqui da sinopse que está na seção de número 1. Nós temos o vídeo número 1 que fala sobre essa sinopse. Nós fizemos toda a leitura dela, né? E nós fizemos a leitura também dos respectivos sutras que estão relacionados, então, em uma série, né, de sutras que trazem os agrupamentos de um determinado assunto que formam, né, o complexo de um assunto maior, tá? Eu vou fazer aqui então a leitura. Dos sutras da quarta seção, do 7 ao 11, tratam do modus operandi pela qual as impressões dos nossos pensamentos, desejos e ações são produzidos e então resolvidos ao longo do curso das vidas sucessivas em nosso crescimento evolutivo. O problema para o yogi é parar de fazer acréscimos a essas impressões acumuladas, mediante o aprendizado da técnica de Niskama Karma e da ausência de desejo, e resolver de modo mais rápido e eficiente aquelas potencialidades que já tenham sido adquiridas. A destruição dos vasanas mais sutis ou dormentes depende de uma última análise da destruição de avidya, que é a causa de apego à vida. Tá bom? Interessante, né? Muito interessante o que já está nos trazendo aqui, esse introdutório para que nós possamos fazer a devida observação. Nós temos que tentar observar, né, o Sutra de número 6, que o Sutra de número 6 ele está nos trazendo a informação que a mente nascida da meditação, né, as mentes dirigidas, as mentes artificiais, elas são livres de impressões. Tá? Mas nós temos que observar que o yogi ele tem a sua sede das impressões, né? Ele tem o seu corpo causal. Nós temos o nosso corpo causal, que é alimentado constantemente por kama, o desejo, né? Então nós temos, aqui vai falar assim, né? Aqui vai nos mencionar sobre karmas pretos e karmas brancos, e também vai nos falar, né, do karma, né, que não é de um tipo e também não é do outro. É uma terceira forma de karma, né, considerada aqui e destacada aqui como, vamos dizer assim, o karma bom, o karma sadio, né? Nós já vamos entender, porque é difícil dizer que o karma é bom, tá? É difícil dizer, porque o karma é a prisão, o karma é a amarração. No caso dessa análise aqui, o karma preto, né, que diz, é o karma que tendenciona a uma experiência dita negativa. O karma branco é um karma que tendencionará, dentro de um percurso, de uma existência, de uma experiência, tendencionará o ser, vamos dizer, né, o ser, tendencionará ele a uma experiência prazerosa, entre aspas, prazerosa. Já a terceira linha de karma é quando, né, o yogi já em um estado avançado, perfeito, dentro da prática da técnica de Niskama Karma, não está produzindo karmas brancos e nem karmas pretos. Ele está então equanimizando, né, a sua forma de viver, e o seu karma não corresponde mais ao desejo, né, o desejo pessoal, mas sim ele está atuando num processo muito evoluído de desapego, e está, né, fazendo a autoentrega a Ishvara Pranidhana.
Lembra que nós falamos dos 3 principais pilares do caminho do yoga, né? As 3 principais correntes. Muitas vezes as pessoas falam, né? Pai, Espírito, Filho e Espírito Santo. A Igreja Católica fala isso, né? Algumas outras diz mãe, mãe, pai e filho. Tem outras, a exemplo dos ciganos, né? Rei, rainha e o valete, né? E assim vai. Vishnu, Shiva, me fugiu o nome do terceiro agora. Desculpa, gente, me fugiu mesmo da cabeça o nome do terceiro. Mas enfim, aí tem sempre essa trindade, né? Um que se divide em 3, para que possa se desencadear posteriormente todo o processo, né? Abarcante do que nós entendemos, ou vamos ampliar ainda mais nossos entendimentos conforme vamos avançando dentro dos caminhos da senda espiritual, né? Então nós podemos fazer uma análise nesse sentido, né? Que sempre há 3 pontos, três colocações, 3 bases. E nós vemos que um desses caminhos dentro do yoga, né? Dentro das vertentes do yoga é a autodisciplina, é o autoestudo e também a autoentrega. E a autoentrega perfaz, né, dentro de uma corrente muito grandiosa, mas perfaz um dos seus cursos, a autoentrega a Deus, né? A autoentrega a Ishvara Pranidhana. E esta autoentrega, então, ela se perfaz com a técnica de Niskama Karma, no qual a minha vontade não é mais realizada, não é mais feita, mas sim a vontade de Deus. Inclusive, Jesus Cristo, né, um mestre, em seu mantra, hoje uma oração, né, todo mundo usa como uma prece, uma oração, mas em seu grandioso mantra, ele traz a seguinte colocação, né, seja feita a tua vontade. Ele diz, seja feita a tua vontade, ou para que seja feita a vontade do Pai, né? Seja feita a sua vontade, significa que temos que estar com a ausência de desejos em nós. Para que isso possa se processar, para que seja feita esta vontade, não pode ser então a minha vontade. E eu tenho de ser nulo, né, de vontade, eu tenho de ser ausente, né, de desejo. Eu tenho que ser ausente de toda e qualquer forma de vontades para que isso possa ocorrer, né? Porque a vontade do Pai passa a ser suprema sobre a minha vontade. Na realidade, eu renuncio à minha vontade. Nessa mais profunda técnica, a minha verdade não existe mais, a minha vontade, né, não existe mais, mas só existe a vontade de Deus que habita sobre mim. E aí, né, você vai entender que esta vontade é começar a dar a voz, né, cada vez mais o significado da voz que brota do nosso interior. É uma voz muito forte, uma voz entre aspas, né, mas é um sentimento de estar conectado muito grande. A gente bate cabeça no começo, se perde em determinados caminhos, vai por caminhos obtusos, né, caminhos assim parece sem sentido, mas lá à frente, depois de uma autoentrega pura e verdadeira, com muito coração envolvido, muito amor envolvido, lá na frente o yogi se acha, porque o yogi está permitindo que o transcurso de todo o processo seja realizado, né? Ele não está agarrado às teias da ilusão, às teias de avidya, né? As teias do apego, ele não está agarrado a essas teias ilusórias, ele está vendando-se, né? Fugindo de tudo isso e permitindo-se que seja guiado por essa voz interior, né? Que vai cada vez mais brotando com a iluminação que vai crescendo, né? Que vai brotando dentro de cada um de nós e cada vez mais ele vai mergulhando em torno disso. Então ele vai economizando, né? Cada vez mais os seus karmas e não vai gerando mais karmas e vai parando de gerar karmas. Só tem um detalhe no meio de tudo isso, né? Ele ainda tem um acúmulo de karmas para ser resolvidos. Ele ainda tem junto a ele, então, né, um acúmulo de karmas do passado. Ele ainda tem um acúmulo de karmas que foram deixados para trás, né? Ele tem ainda um acúmulo de situações que precisam buscar
ser resolvidas, né? Então a gente vê que o acúmulo desses karmas que ainda precisam buscar ser resolvidos, ou essas situações, ainda precisarão de muitas outras existências para que possam, né, amadurecer, cair do pé, como se diz, e eles possam realizar o seu trabalho, né, realizar a sua experiência, né, do que eles querem trazer como resolução. Isso se dá em que processo? O karma branco e o chamado karma preto. Vamos falar um pouquinho agora sobre o objetivo. Antes de falar sobre, eu queria falar sobre karma preto e karma branco. Eu quero fazer um entrelaçamento aqui sobre o Sutra 7 com os demais sutras anteriores. Então, o que é o objetivo das mentes artificiais? É quando o yogi estiver em um estado muito avançado mesmo, né? Que lhe faculte o domínio dessa técnica, ele não estará mais gerando karmas, ou minimamente gerando pequenos, muito sutis e pequenos karmas, né? Muito sutis. Ele dominará a técnica das mentes artificiais, e as mentes artificiais farão então a torra, né, destas sementes que ainda estão armazenadas e a destruição do corpo causal. Aí posteriormente acabará e cessará toda a fonte e a sede dos desejos, a sede de kama, que está enraizada no corpo causal. E aí posteriormente destruirá então, né, fazer a destruição desse corpo, potencializando então e dando-lhe permissão do processo para que possa se rasgar o véu, né? E aí sim chegar ao estado de Kaivalya, tá? Então é muito interessante esse processo. Lembra quando nós estávamos vendo lá atrás, nós estávamos fazendo checando, né? E nós estávamos observando aquele tema relacionado ao mergulho. Na sessão de número 2, acho que era isso, né? Na sessão de número 2, que o yogi tinha que tensionar a flecha, ou seja, ele tinha que preparar-se mentalmente e jogar-se na nuvem, né? Seria acertar o alvo, né? E aí nós estávamos falando sobre a tal nuvem. A nuvem era o próprio bloqueio que os próprios karmas exercem sobre o avançar, né, para um determinado grau dentro de uma linha, né, dos gunas, né, que seria interno, seria dentro de nós mesmos, né. Então tudo aquilo é os karmas que não permitiam, né, que não trazem a paz, a tranquilidade, que incitam em nós o desejo e tudo mais, né. Tudo isso é a prisão, né, do que nós estamos envolvidos. E aqui nós estamos então num ponto muito elevado. Nós temos que lembrar aqui, ter como base de amparo para nossas observações, que o yogi, nesse ponto aqui, no qual nós estamos falando, ele encontra-se em um estágio muito adiantado. Yama, niyama, pranayama, todas as técnicas anteriores, né? Todas as técnicas anteriores já destacadas dentro da sessão de número 2 já é de amplo domínio e convívio na vida desse yogi, né? Esse yogi ele está muito mais além do que nós possamos imaginar. Ele não está no meio do seu caminho, ele está praticamente no final da sua jornada. Então, é um yogi de alta expressão, é um yogi muito sábio, é um yogi que já tem, né, um grande andamento em sua vida, é um grandioso yogi, né, podemos destacar assim. Então nós temos que ver que nesses processos este yogi já está muito bem ambientado, com alto domínio, com os siddhis, já todos eles, né, os 8 poderes do adepto, praticamente todos eles consolidados dentro dele. É um yogi muito de alta expressão, né, de um grande avanço, né, podemos destacar aqui. E agora vamos falar um pouquinho sobre os karmas. Claro que depois o texto vai trazer um aprofundamento bem interessante. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre os karmas pretos e os karmas brancos, né? Nós temos que essa terminologia, né, karmas pretos e karmas brancos, são apenas para poder destacar, né, como é a polaridade do karma, né, os dois polos do karma. Mas para entendimento, né, para que nós não entendamos que existe karmas prazerosos, nós temos que entender que todo karma é uma prisão. Indiferentemente se ele gerará uma expressão de certo estímulo ao prazer ou ele gerará uma expressão de estímulo a algo doloroso,
todo o karma é prisão, né? Enquanto nós não destruirmos a sede da onde está perfazendo-se os desejos, lembra dos kleshas que nós temos que fazer o retorno, a forma até livrarmos-nos de tudo isso, né? Nós temos que fazer o mergulho inverso do mergulho do que está sendo executado nesse exato momento. Inclusive, os kleshas também fazem parte da sessão número 2, estão lá nos vídeos da sessão número 2. Então isso vem apontar, isso vem mostrar que nós temos que fazer a eliminação de todos eles, né? Que nós temos que voltar fazendo a eliminação gradativa de cada um desses passos. E aqui é muito importante destacar, então, né, voltando a destacar o ponto específico que eu gostaria de conduzir, que karma preto ou karma branco é karma, e karma é prisão, né? E não existe, no mais profunda observação filosófica, espiritual, karma prazeroso. Tudo faz parte da ilusão, tudo faz parte, né, do aprisionamento, tudo faz parte da retenção, tudo faz parte então dessa ilusão, né, que nós estamos submetidos. E claro que quando nós estivermos estimulando karmas, nós estamos ainda criando situações que vamos ter que buscar para resolver, tanto de forma dolorosa e tanto de forma também não dolorosa. Eu até mesmo é suspeito de se dizer, né, karma doloroso e karma prazeroso. Mas aqui interessante é para poder salvar a peça do entendimento, quer se dizer de que situações que conduzem à situação de extrema posição dolorosa, a exemplo, podemos estar destacando aqui um desencarne brutal, terrível, que traz um monte de sinais e consequências, né, danosas, né, para o corpo astral, tal. Podemos destacar isso, como também uma passagem que não envolve tudo isso, que envolve algo de certo gozo, né, vamos dizer assim, mas que no profundo de tudo isso é prisão. Continua ali retido, né, dentro de uma prisão, no ponto mais entendível, né, de uma questão filosófica, porque tudo é prisão, tudo é prisão, né? Tudo é ilusão, tudo é prisão. E um detalhe também que é muito interessante, aqui na leitura nos expressa, não existe hoje, né, algo 100% prazeroso e algo 100% doloroso, né? É relativo a essas observações. E podemos também destacar assim, dessa seguinte forma: nada é tão doloroso que não traz algo de prazeroso, e nada é algo tão prazeroso, mas tão prazeroso que não traga algo de doloroso junto. Inclusive, talvez não estejam acompanhadas ao mesmo momento, mas conduzirão fatalmente a um ponto, né, de polaridade e de extremidade. Podemos destacar que hoje nós estamos vivendo em uma situação que gera dor, né? Mas aquela situação que gera dor é a situação que vai encaminhar para uma situação que vai gerar prazer logo mais ali adiante. Nós podemos estar dentro de uma situação de prazer, mas aquela situação de puro prazer é o que vai carregar e vai gerar para a dor naquele exato momento. Então nós vemos que tudo isso é um envolvimento de uma prisão, tudo isso. Paramos para imaginar uma seguinte questão. Eu vou usar o tema chocolate como exemplo, né? Ai, que gostoso o chocolate, ai, que prazer, que coisa deliciosa, eu estou prazeroso. Mas na contrapartida, quantos malefícios está sendo trazido ao corpo, né? Então, logo mais ali à frente, quantos malefícios você não está trazendo? Exemplo, ai, que gostoso o sal, né? O sal é algo prazeroso, que coisa prazerosa, né? Coisa prazerosa. É mais ligado à ação, né? Coisa prazerosa. Ai, estou aqui degustando. Mas lá à frente, quantas situações não vai trazer, né? Quantas coisas maléficas não irão trazer. Nós podemos também analisar uma situação dolorosa na vida daquela personalidade, né, ou daquela experiência, que aquela coisa foi tão dolorosa que mudou radicalmente sua forma de pensar. Ela falou, não, eu entendi, eu quero mudar a minha vida, eu quero ir para outro sentido, eu quero dar um outro caminho à minha vida, eu quero agora buscar uma outra forma de viver, tal. E aí ele vai para buscar
algo para abrandar e suavizar tudo aquilo. Então a gente vê que por mais dolorosa que foi a experiência foi prazerosa, né? Porque trouxe para ele um direcionamento novo em sua vida. Serviu, né, de um pilar para mudar toda a forma do entendimento e toda a forma de busca diferente de sua vida. Então nós vemos, né, e começamos a fazer uma observação e uma análise que existe uma relatividade em todas as interpretações. Eu trouxe 2 exemplos aqui que talvez precisariam ser melhor depurados, mas você observa, você cria seus próprios exemplos, faz as suas próprias observações, né? Você faz as suas reflexões e você vai entender o que eu estou dizendo. E se você já vem a um amplo estudo dentro da linha do Yoga Sutras, você já vai entender progressivamente o que nós estamos aqui destacando, né? Vai ficar muito entendível para você tudo o que nós estamos aqui querendo expressar. Vai ficar muito, muito visível que, indiferentemente, karma é karma, né? Karma é karma. A observação de preto, de branco, é somente para que haja uma linha do entendimento das polaridades que existem entre eles. Mas karma é karma e karma será karma. A única diferenciação que nós podemos observar aqui, né, o único ponto diferente que nós podemos ter como observação aqui é a técnica de Niskama Karma, né, que seria então, né, o suavizar de todo esse relativismo, né, esses polos positivo e negativo do karma, e trazer a centralidade deles. E aí, trazendo a centralidade, renuncio-me ao karma, né, e passo a praticar a vontade do Pai, que a vontade do Pai seja soberana sobre o meu desejo, sobre a minha vontade. E aí então eu economizo, né? Eu rompo esta barreira do karma e passa eu ser a sede do desejo supremo, passa eu ser a sede então de atuação da vontade do Pai. Inclusive, né, como já disse, é muito lindo de nós entendermos essa conexão, porque naquele grandioso mantra que ele ensinou a todos naquele exato momento, no momento das suas predileções, né, no momento que ele estava lá falando às pessoas, fazendo suas oratórias, ele ensinou de boca a ouvido a todos que estavam lá esse poderoso mantra, e ele diz, né, que seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu. Terra e céu destacando então do lado o espírito assumindo-se ao lado terreno, esse lado humano bruto que nós temos, e iluminando-nos, enchendo-nos, né, com toda essa vitalidade e essa luz de Ishvara Pranidhana. Ele mesmo traz essa observação. Então nós temos que buscar incorporar essa técnica. Mas evidentemente que essas técnicas, elas são exercitadas, né, por os iniciantes, né, assim como nós, né, Yama, Niyama e todas as outras práticas do caminho óctuplo, né, da Raja Yoga, para posteriormente um mergulho muito profundo em Niskama Karma. Tá? Eu acho que agora já deu para nós trazer alguns pontos específicos, né, algumas observações, e agora o que a gente faz? Agora a gente vai para o momento de leitura, porque o momento de leitura ele nos engrandece, o momento de leitura ele nos enche, né? O momento de leitura traz um preenchimento e traz, acima de tudo, um entendimento muito grande, maior ainda do que nós temos hoje, né? Do que nós acabamos de falar até então. Eu quero destacar para vocês que nós temos hoje uma folha de rosto para fazer a leitura, tá? Só que ela está aqui, né? A leitura começa aqui em 2 linhas, desse lado, aí vem todo este lado aqui e perfasa esse outro lado aqui, quase chegando até o final, deixando 2 linhas também aqui de final aqui, que já é o Sutra de número 8. Então, ou seja, nós temos uma folha de rosto inteira hoje para fazer a leitura, né, tentando imaginar que tudo que está escrito aqui está em 2 lados. O que o Taimini vem fazer? O Taimini vem, nesse exato momento, né, falar sobre o objetivo de torrar os karmas, né, logo no começo da libertação. Posteriormente ele vai fazer uma analogia também com a seção de número 2, vai falar rapidamente que esses textos encontram-se também relacionados dentro dos kleshas, mas lá a observação era diferente da observação que quer ser citado aqui. Ele vai falar também que o Sutra de número 7
traz as observações relacionadas a Niskama Karma e posteriormente fazer uma contextualização do que é Niskama Karma e o objetivo, né, de nós entendermos que nós devemos estar fazendo a vontade suprema, né, do mestre, né, a vontade suprema do mestre no sentido de supremo espiritual de Ishvara Pranidhana, que seja feita a vossa vontade e não a minha, tá? Então tá tudo aqui as exposições, as colocações estão todas elas aqui e a gente vai a partir de agora então realizando então um pouco de leitura em cima de tudo isso, tá bom? Vamos lá então. Sessão de número 4, Sutra de número 7, na transcrição, né, para o português, assim. No caso de yogis, os karmas não são nem brancos nem pretos, ou nem bons nem maus. No caso de outras pessoas, eles são de 3 tipos, tá bom? Então vamos fazer a leitura e vamos observar, vamos absorver o contexto daqui aqui está, nas palavras de Taimni. O tópico que Patanjali aborda a seguir é a questão da conquista da liberdade em relação à sujeição do karma, condição sine qua non para alcançar Kaivalya. Ponto. É interessante destacar que o processo, né, que já foi aqui destacado como mentes artificiais, perfaz o entendimento aqui também. Mas aqui quer nos trazer uma orientação, né, porque ali no Sutra de número 6, nós estamos falando da mente livre de impressões, livre de karma, né? Mas agora nós vamos entender que a mente central, entender o que é esse contexto, mergulhar um pouco mais, apesar que já é bem entendível, né? Mas para alimentar o nosso íntimo, para nós entender como esse processo de torrar essas sementes, acelerar esse karma, se dará com as mentes artificiais, tá? Então vem esses aqui que são os pontos que nós vamos estar abordando aqui. Seguindo. O assunto karma já foi tratado na sessão de número 2, nos Sutras 12 e 14. É abordado novamente aqui. Na sessão de número 2, o problema foi discutido sob um ângulo diferente em relação aos kleshas, tendo sido mostrado como os kleshas são a causa subjacente dos karmas, que, por sua vez, produz condições agradáveis ou desagradáveis nesta ou em vidas futuras, conforme sejam eles bons ou sejam eles maus. Aqui, porém, na sessão de número 4, o tema é reconsiderado de um ponto de vista inteiramente diferente, com o objetivo de mostrar como o yogi pôde livrar-se do karma chaya, o veículo do karma, que contém os sanskaras acumulados de todas as vidas anteriores e que o prende a alma à roda de nascimentos e mortes. Ao menos, e até que esses samskaras sejam destruídos ou tomados inoperantes, não é possível libertar-se da sujeição de Paktri, ainda que o yogi tenha atingido um avançado estado de iluminação. A força do seu samskaras o trará de volta e impedirá que ele atinja o objetivo final. Ponto. Vamos segurar até aqui para dar uma meditada. Então ficou muito bem claro, né? Por que precisamos torrar os karmas? Por que precisamos? Porque o karma, vamos hipoteticamente imaginar assim, né? É a árvore que continua gerando os frutos, né? As sementes ainda estão germinando frutos. Vamos pensar diferente. Deixa eu tentar criar aqui Vamos pensar uma sede, né? Uma sede, aonde são criados as sementes. Né? Pense assim, um local onde é criados as sementes. E aquelas sementes, elas dão frutos, elas têm que seguir seu processo. Né? Essa semente, ela já é, quando ela nasce em semente, ela já é o fruto.
só que ainda não experimentado. Mas ela já tem o seu resultado, ela já tem sua finalidade. Nós já sabemos da lei da atração, como é que funciona, né? A lei da ação e reação, junto com a atração e tudo mais, né? 3 pontos, né, da lei que executam-se milimetricamente, matematicamente em um resultado. Então a gente já sabe de tudo isso, nós já temos esse entendimento, nós já temos essas observações, né, muito bem entendidas em nós. Já está acontecendo estas questões. Essas questões já acontecem a partir do momento do nascimento da semente, já há o fruto junto com dela, porque o fruto está dentro, só precisa de um processo para que haja a maturação. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que destruir a semente? Não é esse o objetivo. Nós temos que destruir a sede aonde é que se criam estas sementes. Está entendendo? É isso que aqui está destacando. E aqui diz que é o veículo do karma. Só que um detalhe, né? Antes que tudo isso seja destruído, nós temos que resolver todos os problemas que estão lá dentro. Todas as sementes que já estão ali, aguardando para manifestar-se em frutos. E tudo isso, então, a técnica das mentes artificiais vai nos mostrar logo mais à frente como é que esse processo todo, né, se perfazerá. Aqui diz que este veículo, né, o veículo do karma, é a sede aonde se encontram todos os karmas, né? Inclusive, nós temos que ver que essas sementes, elas precisam se germinar em experiências, em vidas, para que elas possam se manifestar, para que elas possam se concluir. Vidas que a gente fala dentro do processo, né, dos nascimentos e mortes. Nós estamos falando então dessas vidas dentro do processo, né, de relacionar ao processo de várias existências, né, de várias existências que irão perfazer. Nós já podemos falar nisso, não assim como ele sabe falar sobre isso. Não é isso não, porque isso aqui já está em todo o livro, né? Nós estamos apenas reavivando-nos a mente, trazendo-nos as exposições de muitas coisas que já lemos, né, de que já compreendemos, para que nós possamos então fazer esse mergulho certo, esse mergulho, né, penetrante e abrangente dentro da exposição específica que nós estamos abordando aqui. A seção de número 4, Sutra de número 7, diz assim, seguindo a leitura, né? A seção de número 4, número 7, essa que nós estamos estudando hoje, diz assim: fornece uma classificação de karma e os meios de evitar a formação de um novo karma. O karma não são nem pretos nem brancos, no caso daqueles que são yogis. Eles são de 3 tipos para as pessoas comuns. Preto e branco, obviamente, descreve os 2 tipos dos karmas que produzem os resultados dolorosos ou prazerosos, referidos na seção de número 2, o Sutra de número 14. O terceiro tipo de karma é o que se refere àquele de caráter misto. É o caso, por exemplo, de muitas ações em que se produzem diferentes efeitos em diferentes pessoas. Ou seja, eles prejudicam algumas pessoas e prejudicam outras, beneficiam outras e, consequentemente, produzem um karma de caráter misto. Bom, deixa eu só falar aqui. Então, aqui está falando sobre os 3 tipos de karmas de pessoas comuns. Tá? Os 3 tipos de karmas. Nós estávamos falando antes, no exemplo, né, do karma terceiro, do terceiro karma, que é esse karma de Niskama Karma, praticado pelo o yogi, né? Mas aqui está falando dos karmas comuns. Essa forma de karma misto, ela existe, num grosso modo de se observar, mas lembram-me, né? Ela existe porque tem que ter os 3 pontos de apoio, tudo tem que ter 3 pontos de apoio, né? Mas lembram-se que tudo é karma, né? Tudo é karma, como nós havíamos comentado. Tudo é karma. A palavra yogi neste sutra significa não somente alguém que está praticando yoga, mas também aquele que já aprendeu a técnica de Niskama Karma.
Então nós estamos falando de um yoga um pouco mais adiantado, né? Nós estamos falando de um yoga um pouco mais evoluído. Tá, aqui está dizendo, está definindo que yogi é todo aquele que pratica yoga, tá? Todo aquele que pratica yoga é yogi. Mas aqui também está nos apontando, aqui está nos mostrando, né, que nesta configuração aqui, eles estão dizendo que este yogi, né, que este yogi aqui em específico é o yogi que já aprendeu a técnica de Niskama Karma. Niskama Karma é essa de não manifestar desejos, né? Da ausência de desejos. Então este é um yogi que está mais à frente, é um yogi que está mais adiantado. Eu vou fazer aqui a continuidade da leitura. Ele pratica todas as suas ações em estado de perfeita sintonia com Ishvara e não produz, portanto, qualquer karma pessoal. A teoria de Niskama Karma integra o pensamento filosófico hindu, sendo bem conhecida de todos os estudantes do yoga. Não há, pois, necessidade de discuti-la aqui em detalhes, ainda que possa ser abordada a ideia central nela subjacente. De acordo com a doutrina, o karma pessoal resulta da prática de uma ação comum, já que a força diretora ou o motivo da ação é o desejo pessoal. Kama, praticamos o desejo pessoal, kama, né? Ponto. Praticamos nossas ações identificando-nos com o nosso ego, que procura a satisfação dos seus próprios desejos e naturalmente colhe os frutos sob a forma de experiências agradáveis e dolorosas. Quando o indivíduo pode desassociar-se completamente do seu ego e praticar uma ação em completa identificação com o Espírito Supremo, que opera através do seu ego, tal ação é chamada de Niskama, sem desejo. Assim, não é produzido karma pessoal algum ou, em consequência, nenhum fruto advirá para o indivíduo. Ok? Aqui está a técnica, né? Aqui fala, então, o que é Niskama Karma. Aqui traz essa abordagem, né, do que ele representa. Então, assim, quando nós estamos realizando a vontade, né, do Pai que há em nós, né, nós estamos realizando essa vontade, mas é muito depurado para entender essa vontade, né? Não é a vontade da gente, né? Não é um pingo mínimo de um desejo pessoal, né? Quando nós estamos assim, faça a sua vontade. A sua vontade seja feita. Que somente a sua vontade seja feita, né? Quando todos nós começamos, né, com a ação de agradar a Deus, que todos as nossas ações, por mais pequenas que sejam, até mesmo de tomar um copo de água, seja para agradar a Deus, seja para Ele, nós estamos começando a mergulhar e entender o que é praticar Niskama Karma. Quando nós estamos realizando essa auto-entrega, né, seja feita a tua vontade e não a minha, e nós estamos trabalhando pela vontade do Pai, engrandecimento do Pai, aí nós começamos a fazer um mergulho dentro de Niskama Karma. É um processo de auto-entrega, né, de derretimento de karma, é um processo muito profundo. É um processo que nos conduzirá em situações adversas, inesperadas. E nós temos que estar pronto para agir a todo e qualquer momento, fazer toda e qualquer ação. É necessário notar, porém, que a dissociação consciente e efetiva do ego é que neutraliza a operação da lei do karma, e não um mero pensamento, intenção ou desejo de parte do indivíduo. Assim, o verdadeiro Niskama Karma
somente se torna possível para yogis altamente avançados que têm ultrapassado o plano dos desejos. Aqui vai falar sobre vidas, né, de vida religiosa, vida de autoentrega. Nós já vamos fazer um trecho dessa leitura. Nós temos que entender que as nossas vidas são permeadas de pensamentos, né? Nós pensamos, nossas vidas são permeadas de desejos, nós desejamos, né? A gente tem o desejo e nossas vidas são permeadas de ações. Nem todo pensamento gera desejo e se transforma em ação. Algumas coisas são desejos que geram pensamentos, mas não se transformam em ação. Outras coisas, elas são desejos que geram pensamentos e geram ações. Outras coisas são pensamentos que geram desejos e geram ações. E vice-versa, né? Você vai fazendo o joguete desses 3 elementos, você vai chegar a 9, né, jogos ali, de mais ou menos de interpretações para poder entender. Porque há ações que geram desejos e que geram pensamentos. Né? Então há uma situação ali, um embaralhamento de situações bem ampla para você meditar. Mas são 3 pilares. Né? E aqui está nos dizendo que o yogi altamente avançado, ele entende, observa o seu pensamento, observa a reação do desejo e observa a reação da ação. Tá ok? E aqui está dizendo também que não é simplesmente um mero pensamento ou a intenção, o tal karma, né, em si. Não é somente só isso, mas que toda a ação deste yogi, toda a ação, desde do perfazimento a todos esses corpos, a ação, ela é uma ação consciente. Consciente no sentido de endereçada a Ishvara Pranidhana. Mas, porém, ele tem que ser um yogi muito avançado para não cair nas ciladas que nós caímos, né? Cair nas nossas ciladas e entrar na linha dos gozos, né? Entrar nesse ciclo, nessa roda aprisionante, no qual nós já estamos envolvidos. Vamos seguindo. Muitas pessoas bem intencionadas que tentam seguir uma vida religiosa imaginam ser isto suficiente e desejar não ter desejos ou pensar em desassociar-se do ego, dedicando superficialmente suas ações a Deus, para ficarem livres das ações aprisionadoras do karma. Isso é um engano, embora seja verdade que os esforços persistentes como estes acabam de ser referidos, poderão preparar o caminho para a aquisição da técnica correta. É como se uma pessoa esperasse livrar-se da lei da gravidade, pensando em erguer-se no ar. O que é necessário, como dito antes, é um real e consciente identificação com o divino dentro de nós e o libertar-se de qualquer vestígio do motivo pessoal. Na medida em que a ação apresentar qualquer vestígio deste motivo pessoal, produzirá efeito kármico, com seu poder aprisionante sobre o indivíduo. Segura aqui. Falta só um trecho específico, que é a terceira parte, que nós vamos fazer a leitura já já. Paramos para imaginar, né? A gente aqui está só trazendo alguns pontos para não que não é produtivo toda e qualquer forma de ação bem intencionada, mas aqui está nos mostrando, né? Aqui está nos apresentando e nos mostrando que nós muitas vezes nos iludimos, né? Criamos ilusões imaginando que nós estamos avançando frente ao caminho. Eu sou um religioso, então estou tranquilo. Não é bem assim, né, gente? Não é só intencional. Tem que ser muito mais profundo, né? Eu sou um clérigo aqui, né? Eu estou tranquilo, não tenho... Não é isso, não. Não significa isso. Eu sou, né? Eu sou de denominada ordem religiosa, então eu estou à frente. Também não significa isso. Não é isso, né? Não significa essas roupas externas que nós estamos usando que vai nos definir. Vai nos definir a nossa pura integridade de ação em agir
para este contexto. Vamos seguir aqui a leitura, que já estamos chegando ao término do nosso encontro hoje, né? Quando a técnica de Niskama Karma tiver sido assimilada e aplicado a todas as ações, o yogi não sofrerá nenhum karma pessoal, mesmo que ele esteja muito ocupado com os negócios no mundo, como um agente da vida divina no seu interior. Todos os karmas são consumidos pelo fogo da sabedoria, nas palavras do Bhagavad Gita. Olha que interessante isso aqui, ó. O yogi não sofrerá karma pessoal, mesmo que esteja muito ocupado com negócios no mundo, como um agente da vida divina no seu interior, né? As pessoas muitas vezes acham, interpretam que o isolamento é tudo, né? Isolamento é a base, pode ser o início, mas não é o todo, né? Tu vê que aqui diz que mesmo a pessoa envolvida nos negócios do mundo. Então, é a forma de fazer as ações, né? É a forma de se misturar e se permear as ações. Que pena que não dá para nós mergulhar em contextualizar mais, que o nosso tempo já está quase esgotando. Mas a respeito dos seus karmas já acumulados na vida presente e nas vidas anteriores. Boa pergunta, né? O que vai acontecer? Ele deixa de adicionar novos samskaras aos já acumulados. Porém, um enorme número de samskaras já se encontra lá, em seu karma shaya, seu corpo causal, os quais devem ser resgatados antes de alcançar a libertação. Ele não pode simplesmente, por sua própria vontade, fazer com que esses samskaras desapareçam. Ele deve guardar com paciência até que tenham sido completamente resgatados e ele tenha pago até a última moeda em sua dívida. Inclusive tem uma palavra do Mestre Cristo que ele diz, né? Não sairás dali enquanto não pagar o último cetil. Ele diz. É natural, portanto, que o resgate de seu karma, que o prende às outras almas, seja um processo bastante prolongado, provavelmente estendendo-se por muitas vidas. É inegável que ele vem pagando pesadas prestações dos seus débitos kármicos, desde que ingressou na senda do yoga. Também é verdade que à medida em que avança na senda do yoga e torna-se capaz de atuar nos planos superiores, ele adquire novos poderes que possibilitam acelerar o processo. Ele é capaz, por exemplo, de criar mentes artificiais e corpos artificiais, nirmanakayas, e através deles saldar de forma simultânea seus débitos com pessoas dispersas por todas as partes do mundo e no espaço. Ainda assim, dispondo de novos poderes e facilidades para expressar o processo kármico, ele continua preso às leis de Paktri e precisa trabalhar dentro da estrutura destas leis. Isso, naturalmente, requer tempo e uma sábia e cuidadosa adaptação dos meios aos fins. Finalizando. Faltam 3 minutos e meio, né? Praticamente eu vou finalizar aqui. O que é interessante de se destacar aqui, que todo esse apanhado, mais uma vez, nos direciona então, né? Deixa o gancho direcionador, nos direciona para que nós possamos meditar, entender, né? E compreender um pouco mais sobre, então, a técnica, né? A técnica das mentes artificiais. É interessante de se compreender também que toda vez que nós nos envolvemos com verdade no caminho do yoga, né, não superficial, mas a partir do momento que a entrega começa a ser realmente realizada, realmente também começa a aflorar-se com maiores velocidades os karmas. Nós começamos a resolver os nossos karmas, nós começamos a acelerar o processo, nós começamos a ter mãos envolvendo-se na massa, né? E essa massa começa a ganhar uniformidade. Nós começamos a trabalhar todo esse processo. Então é interessante que nós meditemos nisso tudo, e é interessante que nós estejamos essas observações, né? E que nós percebamos todo esse contexto, né? Que nós meditemos em observância a tudo isso,
no sentido de que quando nós estivermos à frente do caminho, o caminho também está se apresentando a nós. Quando nós estamos entrando na estrada, a estrada também está fazendo sua apresentação a nós. E quando nós estivermos mergulhando profundamente neste caminho, não tenham dúvidas que nós também estaremos sendo, de toda forma, auxiliado para tudo isso, né? Para que consume-se tudo isso. O importante é mergulhar, o importante é fazer, o importante é você colocar com essas mãos, né? O importante é você mergulhar da forma que você pode na vida de hoje, né? Com as suas ferramentas, com o seu modo. Talvez o modo mais limitante de uma vida de hoje pode ser o que vai proporcionar maior aceleração num processo para o praticante no dia de hoje, né? Eu não posso isso, não posso aquilo. Um limite que ele avançar pode significar muito mais do que quilômetros que uma pessoa que tem capacidades em avançar. O importante é nós fazermos hoje, tá? Próximo encontro, então, o Sutra de número 8, né? Nós estamos quase já chegando a 10 sutras, né? Praticamente um terço já desse perímetro. Isso aqui, a quarta sessão é menor, né? O Sutra de número 8 diz assim, dentro das tendências, somente se manifestam aquelas que as condições estejam favoráveis. Nós vamos entender então que os karmas, eles se manifestam somente sob condições necessárias para se manifestar. O fruto vai amadurecer somente sob as condições de temperatura, né, e período que esteja favorável para isso acontecer. Nós vamos ver então um pouco mais sobre isso. Vamos nos apropriar desses contextos, desses assuntos referentes a karmas, né? Nós vamos nos apropriar desses assuntos, vamos entender todo esse escopo para entender o processo das mentes artificiais em todas as suas atenuâncias, né? Em todas as suas anuâncias, né? Todos os seus formatos, tá bom? Era isso, né? Nós estamos então concluindo mais uma de nossas jornadas. Nós nos damos aqui por muito satisfeitos, né, de ter perfazido todo esse trecho com vocês, né? E muito felizes também de ver que nós estamos avançando e muito dentro do caminho dos Yoga Sutras, né? Nós estamos indo já para o Sutra de número 8. Quando nós percebemos, nós já estamos dentro do Sutra de número 10, né? E assim nós vamos indo. Nós temos 30 e poucos sutras dentro dessa sessão para percorrer, da sessão número 4. É uma sessão que num prazo de 8, 9 meses nós vamos estar aí concluindo. Muito obrigado a todos e Namastê.